Olá, meu nome é Ana Luísa Jacobi e esse é mais um quadro de perguntas e respostas do canal do Professor Jacobi, onde nós selecionamos algumas perguntas para responder agora para vocês que foram enviadas pelos nossos inscritos aqui do canal. Então, essa é a pergunta que o Gustavo mandou para a gente. Obrigada, Gustavo, pela participação aqui no nosso canal, que na verdade elas são duas. A primeira é a questão de que, se pela nova lei, os procedimentos licitatórios só vão ser feitos de forma eletrônica. E para isso, o artigo 17, parágrafo 2º, eles expõem que a ideia é que sejam preferencialmente feitos de forma eletrônica, mas que, se houver alguma exceção para que eles sejam feitos de forma presencial, ela tem que ser motivada e a exceção gravada. A ideia é a publicidade, a transparência e também que a nova lei ela vem trazer essas questões tecnológicas que surgiram de 93 até hoje, por isso a ideia de que realmente ocorram mais pregões e mais procedimentos licitatórios como um todo de forma eletrônica. Até por isso que é criada a ideia do Portal Nacional de Compras Públicas, que tudo fique de forma eletrônica. Mas existe, então, essa brecha na lei no artigo 17, parágrafo 2º. E também existe outra questão, que é lá no artigo 176 da lei, que ele fala que os municípios que não conseguirem, até 20 mil habitantes, não conseguirem implementar o procedimento de forma eletrônica, eles têm 6 anos. Então, existe também essa segunda opção. Ok? E aí, a primeira pergunta dele, que é a questão do PNCP, ele ser obrigatório para estados e municípios também. Pela redação da lei, ela dispõe que o Portal Nacional de Compras Públicas, ele deve ser utilizado e ele é instituído pela redação no ato da promulgação da lei, mas a gente sabe que ainda não ocorreu, tanto para estados, municípios, quanto para a administração pública federal. E é por isso que eles colocam que na comissão que vai fazer o PNCP tem que ter um representante também de estados e municípios, né? Então, ao nosso ver, parece que sim, todos terão que aderir ao PNCP. É claro que a lei também ela prevê para que os municípios de até 20 mil habitantes, eles também vão ter um prazo maior para aderir ao PNCP, o Portal Nacional de Compras Públicas. Mas o intuito é que todos eles sejam alocados lá no PNCP. Então, é uma unificação dos procedimentos licitatórios. A ideia também é a transparência e a publicidade. Então, a pergunta da Valquíria é super interessante. Por quê? Porque tem duas questões. A primeira é que o diálogo competitivo, a ideia dele é para inovações tecnológicas. E em que pese não ter um servidor que seja capacitado para fazer o TR, o termo de referência, do CFTV, a gente sabe que o CFTV é algo que é comum, não seria uma inovação tecnológica. Mas a nossa recomendação, ela está disposta na lei, ela está disposta no artigo 8º, parágrafo 4º, que prevê a possibilidade de como agir nesse momento. Vamos lê-lo agora. O parágrafo 4º dispõe assim: em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar o agente público responsável pela condução da licitação. Então, Valquíria, tá aí a sua solução. Se vocês não têm uma pessoa capacitada para fazer o termo de referência ou projeto básico de algum serviço que não seja rotineiramente no âmbito do seu órgão ou da sua entidade, você pode contratar essa pessoa para que ela auxilie vocês, uma pessoa especializada nessa área, para que ela auxilie vocês a fazer o termo de referência. E aí você não precisa, então, fazer todo um procedimento licitatório, porque essa contratação ela pode ser feita de forma direta. É o que a lei dispõe sobre o profissional técnico especializado. A Valquíria, então, fez um excelente comentário. Realmente, o diálogo competitivo, num país como o nosso, é algo que é complexo, é necessário que haja uma regulamentação, porque existe, sim, o risco de que hajam negociações não republicanas. Então, a lei, ela prevê a ideia de você gravar as sessões, que vão ter os diálogos com os proponentes,
E também a questão de dar publicidade depois, né? Depois que é concluído o diálogo, a administração ela tem que dar publicidade desses vídeos com a tentativa de que haja, então, essa transparência. Mas a gente só vai saber isso realmente na prática, porque a gente sabe que o diálogo na União Europeia, ele é um tema que é complexo. Em Portugal ele não deu muito certo. Então, a gente tem que confiar nas pessoas que vão ser responsáveis por regulamentar esse diálogo e também pelos servidores que vão ser responsáveis por aplicar esse procedimento licitatório. E sobre o seu segundo comentário, que deveria ser, então, para objetos complexos, eu entendo que é exatamente esse o propósito que a lei colocou, na medida que no artigo 32 ela coloca que tem que ser para objetos que tenham inovação tecnológica, que você não possa aferir no mercado um objeto da mesma natureza, um serviço da mesma natureza. Então, o que nós pensamos aqui foi realmente algo que fuge do padrão, e que fuge do padrão também em relação ao porte da questão. Por isso que a ideia é que no diálogo você tem uma comissão de licitação com profissionais especializados na área que vai ser feita a contratação. Por exemplo, se for uma questão de TI, é interessante que tenham profissionais especializados para que seja desenvolvida uma solução que então não se encontra no mercado e aí a administração possa contratá-la, né? É essa leitura que a gente faz do artigo 32. E aí eu fico por aqui, agradeço muito os comentários de vocês, continuem respondendo, perguntando e comentando, dando sugestões também sobre outros vídeos que a gente pode gravar, dúvidas que vocês têm sobre a lei. Estamos aqui sempre à disposição de vocês, nosso intuito é sempre ajudar e auxiliar vocês na difícil aplicação da nova lei de licitações e contratos. Não se inscreva de se inscrever no nosso canal. E até mais!